Bom dia, Brasil. Peço para você compartilhar, se inscrever no canal e curtir, comentar. Estou, como sempre, aqui me assistindo às notícias de finais de semana. Hoje, as manchetes continuam sendo a guerra de Israel com os Estados Unidos contra o Irã. Gente, é interessante a gente ver o seguinte, que tanto o bolsonarismo aqui no Brasil, como os trumpistas lá nos Estados Unidos, eles agem iguais. Mentem o tempo todo. Vocês se lembram quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, né, alegando que lá tinha bomba, tinha míssil, tinha urânio, tinha o diabo 4. Foram lá, mataram um monte de gente inocente, mataram os culpados também, mas não encontraram absolutamente nada. E o petróleo está com os Estados Unidos. Venezuela, a mesma coisa. Tráfico, não sei o que tem, organizações criminosas, não pegaram, não prenderam nenhum traficante. Gasolina, petróleo está de volta com os Estados Unidos. Agora é o Irã. Agora é o Irã. Amanhã vai ser a Cuba e depois vai ser o Brasil pelos nossos minérios e petróleo e, o mais importante agora, terras raras. Eu espero que a direita não ganhe, porque se a direita ganhar, não vai ser preciso derramar uma gota de sangue aqui de nós brasileiros para os Estados Unidos tomar conta da Amazônia e de todos nós. De todos nós. Claro que o bolsonarismo vai dar de mãos beijadas, porque tem uma declaração do Bolsonaro lá atrás que o sonho dele era realmente entregar a Amazônia para os Estados Unidos. Ele falou isso. Tá nos anais da história isso. Eu espero que essa tragédia não aconteça. Mas vamos lá. Lá nos Estados Unidos não é o povo americano. Mesmo porque o próprio povo americano está fazendo protesto contra essas atitudes do Trump. Olha só, eu vi um lance aqui ontem, de uns comentaristas, aí um cara falou que um ano e meio do governo Trump, ele já atacou 157 países, que a gente às vezes nem sabe. Ações militares dele, dos americanos. As mais conhecidas foi essa agora, lá aquele ataque, porque aquilo foi um ataque na Venezuela também, que foram as mais conhecidas. Né? Então, ao redor do mundo, eles já fizeram 157 ataques. O que eu quero dizer, gente, que esses caras, eles são doentes realmente. Olhem só. Que é o Trump, prega a paz. Ele prega a paz, mas faz a guerra. Ele prega a paz, mas faz a guerra. Ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Olha a loucura do cara. Como que o cara vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz se ele é o poderoso chefão das guerras? Aqui no Brasil, o bolsonarismo fala em democracia, mas apoia um político que disse que na ditadura de 64 morreram poucos brasileiros, tinha que morrer muito mais. Este mesmo político disse, quando ele votou a favor da cassação do mandato da Dilma Rousseff, aliás, injustamente, ele declarou o apoio dele em solidariedade ao Carlos Brilhante Ustra. Bolsonarista, eu já falei, não sabe nem o que é isso. Né? O maior torturador de todos os golpes militares que já teve no planeta. Ele é brasileiro. Aí eles pregam a democracia, mas defendem golpe militar. Inclusive o Bolsonaro tentou dar um golpe militar. Agora recente no nosso país, e por isso está preso. Então vejam a contradição. Mas aqui no Brasil tem um agravante, que eles fazem isso, gente, e é comandado pela família do Bolsonaro. Olha, até o Flávio Bolsonaro, esse final de semana, recebeu Cristo.
Quer dizer que antes ele não tinha Cristo no coração dele? Agora ele é evangélico também. Agora ele é evangélico também, porque eles viram a maneira e a facilidade de enganar o rebanho evangélico. Os pastores são responsáveis por isso. Aqui na minha casa, eu não gosto de chamar empregada, eu tenho uma companheira aqui que faz os serviços aqui em casa. Me ajuda aqui e ela veio do culto ontem da igreja dela e ela me disse que o sem vergonha do pastor pediu orações pelo Bolsonaro, que ele é um enviado de Deus. Foi um enviado de Deus que diz que uma criança de 3 anos de idade tem que aprender a matar. Esse que é o enviado de Deus. O enviado de Deus que tira o apoio financeiro do Brasil que ele comandava para as crianças de câncer. O enviado de Deus que tirou a verba para a compra de merendas escolares nas creches. Ele é o enviado de Deus. Para os bolsonaristas evangélicos, ele é o enviado de Deus. Então, gente, aqui no Brasil, eles usam esses pobres coitados nossos irmãos bolsonaristas, que ontem, inclusive, estavam na manifestação por todo o Brasil, que flosou, foi um desastre. Aqui em Manaus, eles fazem na Ponta Negra, aonde a Ponta Negra, gente, dia de domingo, final de tarde, já é normal 2, 3, 4, 5 mil pessoas na Ponta Negra passeando. Eles aproveitam e fazem lá as manifestações. Por que eles não convocam manifestações para o mesmo dia, um domingo à tarde, lá na Eduardo Ribeiro, ou lá na Djalma Batista, ou lá na Getúlio Vargas? Por que, bolsonaristas? Vocês não convocam a manifestação de vocês para lá? Aí vão tumultuar as famílias que estão passeando com crianças, esposas, esposos, mães, passeando na Ponta Negra, vocês vão para lá fazer baderna, fazer zoada lá com carro de som, para as pessoas que estão lá para descansar o seu espírito e passear com seus familiares. Mudem a estratégia, fazem lá onde eu estou dizendo para vocês. Aí vocês fazem lá para depois fazer a live mostrando aquele monte de gente como se tivesse na manifestação de vocês. Gente, dizem, eu já vi por aqui, que não deu 200 pessoas. Eles usam a pátria, mas eles mesmos vão destruir o patrimônio da pátria. Usam a camisa da seleção brasileira. Aliás, desde 2018 que esse pessoal começaram a usar a camisa da seleção brasileira, a seleção brasileira caiu ladeira abaixo, não ganha mais nem do Peru. Pode observar, porque o bolsonarismo é uma praga. Quem se encosta se contamina. Se contamina, gente. Então, a estratégia desses caras, gente, é manter acesa a chama do bolsonarismo no pouco de cérebro que ainda resta desse pessoal. É por isso que eles já fizeram passeata, carreata, motoata, peseata, andando de pés, peseata, bicicleteata, já fizeram todo esse mundo de teatro. E não resolvem nada. Olhem só, desde 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que eles fazem essas manifestações. Podem observar. O Bolsonaro saiu, já está com 3 anos e meio, e eles continuam fazendo as mesmas manifestações. Mas já teve resultado sim, gente, já teve resultado. O mito deles está preso. Olhem só, as primeiras manifestações era que o Lula não subia a rampa. Aí depois era que não ia ter posse. Aí depois era pelo impeachment pelo fechamento do Supremo. Aí depois as manifestações eram pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Olhem só o que aconteceu.
O Lula subiu, o Lula ganhou a eleição, subiu a rampa e tomou posse. O Alexandre de Moraes, o Supremo não fechou. O Alexandre de Moraes continua ministro e ainda prendeu o mito deles. E ainda prendeu o mito deles. Então, por que essas manifestações? Por que não acabam essas manifestações? Exatamente não acaba porque isso daí é o alimento do bolsonarismo. Isso aí, gente, é para manter viva, acesa a chama do bolsonarismo no pouco de cérebro desse pessoal. Porque se eles não fazerem nada, aí as pessoas vão esquecer. O Bolsonaro já está esquecido, aliás. Vocês se lembram quando aquele bebum, o Magno Malta, que em todo poder ele está. Se é PT, se é direita ou esquerda, ele está no poder. Ele está no poder. É o famoso sanguessuga. Vocês se lembram daquele vídeo dele, ele falando: prenda Alexandre de Moraes. Alexandre, quero ver se você tem coragem de prender o Bolsonaro. Você vai ver o que vai acontecer. Tá aquela lambança toda. Bolsonaro está preso, Alexandre de Moraes prendeu o Bolsonaro. Nós não vimos uma viva alma na rua, gente, a favor do Bolsonaro. Aí os caminhoneiros iam parar o Brasil. Esse Nicolas também, né, falou que o Alexandre de Moraes não tinha coragem de mandar prender o Bolsonaro. Teve coragem, sim. Aliás, ele teve a maior coragem, que foi enfrentar vocês, enfrentar o sistema de vocês. Ele salvou a democracia brasileira. O Alexandre de Moraes. E o mito de vocês está preso. Vocês fazem essas manifestações, inclusive os coordenadores ganham muito dinheiro em cima disso, gente. Porque vocês sabem que isso é financiado. Claro que é financiado. O empresário dá ônibus de graça pro pessoal ir. Alimentação, hotel, essas coisas. É o empresário, é o cara que tira do bolso dele? Claro que não. Claro que não. Mas tudo isso, volto a dizer, para manter acesa a chama do bolsonarismo na cabeça deles. Senão, já era. Aqui em Manaus é o estado que corre mais risco nessa eleição, para mim, o Amazonas. Vocês sabem por quê? Porque aqui no Amazonas nós temos só um polo de desenvolvimento econômico e social, que é a Zona Franca de Manaus. E o candidato deles, da direita, já se posicionou em relação à Zona Franca de Manaus por várias vezes. Ele é contra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O Flávio Bolsonaro já falou, já deixou claro. Então Manaus não era para dar um voto para esse cara. Todo mundo em Manaus, gente, que trabalha, ele tem um efeito dominó. Ele trabalha fora do distrito, mas por causa do distrito industrial. Porque é o distrito industrial que gira a economia do nosso estado. É por causa do distrito industrial que nós temos as indústrias da construção civil, é por causa do distrito industrial que nós temos o comércio e o serviço. Se acabar o distrito, acaba tudo isso. É o efeito dominó isso daí, gente. Olha aqui para cima por causa dos minutos. E o eleitor amazonense sabe disso, mas ele vota no Flávio Bolsonaro. Eu estou falando isso porque eu estou vendo nas redes sociais. Ô imbecil, o cara está dizendo para ti: eu vou te desempregar. E não pensa tu que trabalha no comércio, que se tu pegar a conta do comércio, tu vai para o distrito. Não, porque não vai ter mais distrito. E não pensa tu que está no distrito, se tu pegar a tua conta, tu vai para o comércio. Não, porque não vai ter mais comércio. Manaus vira, gente, já dizia o Cristóvão Marques Pinto, um empresário aqui em Manaus, que se a Zona Franca acabar, essas fábricas vão se tornar todas penitenciárias. E o Amazonas corre um sério risco. Por que eu gosto de falar isso? Porque o próprio candidato já falou
que ele é contra o polo industrial de Manaus. Como é que esses retardados votam nesse cara? É muita falta de responsabilidade e solidariedade do amazonense que vota nesses caras, na direita. Esses caras riram da cara do amazonense, comandado pelo Bolsonaro, que mandou a gente parar de frescura, de chorar, de mimimi e ir trabalhar quando nós estávamos enterrando os nossos irmãos que morreram de Covid por incompetência e desprezo daquele governo que estava no Planalto Central do nosso país. Gente, um bom dia, uma maravilhosa segunda-feira, uma maravilhosa semana para todos nós. E que Deus coloque a mão no coração desses homens para pararem com a guerra. Para pararem com essa guerra e com essas guerras. O mundo precisa, as pessoas precisam viver em paz, sem guerra. Pense nisso e tenha sempre Deus na sua mente.